E aí pessoal, tudo bem? Então aqui é o Edmar que está falando, invadindo o canal do Mestre Caio, dando continuidade aqui ao nosso treinamento, né? O meu estudo referente ao livro Dominando Estratégias de Xadrez. Vamos continuar hoje com o terceiro diagrama do livro, onde ele vai tratar mais especificamente a parte de trocas, tá? Então vamos diretamente ao diagrama. Nessa posição, as brancas acabaram de jogar cavalo em E4. A ideia desse lance é simplesmente trocar a melhor peça das pretas, né? Que o cavalo está bem colocado aí, né? Só que as pretas vão fazer de tudo para não trocar neste momento, né? Como ele coloca aqui que o último lance foi exatamente esse, né? Com a ideia de tirar esse forte cavalo de C5. As pretas jogaram aqui com bispo em F5. Olha só que ideia fantástica, né? Tá cravando o cavalo e os planos das brancas de trocar aqui, por enquanto, não é possível, né? Tem que primeiro resolver o problema da dama que está cravada. Essa resposta bispo F5 é a mais tentadora e também a melhor. As pretas se preparam para trocar seu bispo pelo cavalo branco, de modo que seu próprio e poderoso cavalo continue no tabuleiro. Continuou aqui o lance torre em C4. Também já começa a bater no peão de B4. Então as pretas não tiveram dúvidas e avançaram. Qual que é a ideia mesmo desse lance, né? Primeiro é fixar esse peão branco em B2 e ele vai se tornar um alvo, né? Então nós acredito que terá muitas manobras de ataque a esse peão. Se realmente não trocar aqui o cavalo ou por aqui, esse cavalo pode ter alguns saltos, né? Acompanhado aqui, por exemplo, de torre. Então esse peão vai sofrer bastante. Esse peãozinho branco aqui. Seguiu B3, dama C1, já resolvendo o problema da cravada. E agora as brancas no próximo lance pode tomar se as pretas não fizerem nada, né? E aí, adeus cavalo forte. Seguiu aqui, ó. Seguiu o bispo toma. Bispo tomou o cavalo. A ideia de ceder esse bispo aqui, eu já consigo imaginar que ele vai mandar um F5 aqui que expandir nessa ala, né? Que esses peões são uma superioridade muito importante aqui nessa ala. Vamos ver o comentário aqui. Ele não fez nenhum comentário, somente fez as trocas. Bispo toma, bispo toma. E veio o F5, veio mesmo. O F5 ele tava muito na cara que esse bispo não ia ser trocado por qualquer situação, né? Precisa de uma vantagem. Seguiu aqui bispo G2, né? Não vejo outra casa boa para o bispo também nesse momento. Qualquer outro lance seria muito passivo. Aqui já recebe alguns ataques, né? Não agora, mas possivelmente. Então bispo G2 ainda é um lance interessante. Seguiu aqui com dama A5. Então agora a gente começa a perceber que as pretas já estão bem na frente aqui, bem na frente em espaço, bem na frente em posição melhor de peças. Então se você comparar essa torre com essa, né, ela entra em jogo muito mais fácil. Esse bispo aqui é o que nós chamamos de bispo mal da posição, e realmente ele não tá interessante. Acho que a ideia das brancas aqui em algum momento fazer algum tipo de manobra por
por H3 ou depois que a torre sair para cá e tentar alguma transferência aqui de diagonal, mas mesmo assim não vejo nada de imediato. Então seguiu a dama A5. Agora os méritos do plano bispo toma em E4, que foi aquele primeiro lance, né? Tomando o cavalo, as pretas investiu nesse plano, são percebíveis. O cavalo instalado com firmeza supera em desenvolvimento o bispo passivo em B2. Aí ele cita a questão do bispo passivo mesmo, devido a ser um bispo mal na posição, né? E o peão B2 é um ônus a longo prazo, né? Então esse peão aqui ele vai sofrer a longo prazo, né? Acho que a ideia é realmente usar o cavalo para estar manobrando aqui. Seguiu aqui H4. Branca jogaram H4. Dama B5. Dama B5, dama C3. Dama C3. Cavalo A4. E o plano das pretas ele segue praticamente automático aqui, né? Porque essa fraqueza ela tem que ser explorada em algum momento, né? Em qualquer momento, né? Em algum momento ela tem que ser explorada. Então mandou um cavalo A4. Aí o autor coloca aqui um método típico em posições superiores. As pretas forçam a troca de damas a fim de limitar o contrajogo do adversário. Então seguiu aqui dama em B4, realmente para trocar. Foi realizada a troca, né? E aqui ele traz que não é possível a tomada em B2. Possível mas não é interessante, como ele coloca aqui. Cavalo por B2, ele acaba entregando também o peão, que esse peão realmente está a 2 passos aqui do paraíso, né? Então, se comparado, cada um ganhou um peão, mas esse peão ainda está na casa inicial, né? Até ele ter algum perigo de se converter em dama, por exemplo, vai demorar. Esse está a 2 passos do paraíso aqui, então não seria interessante fazer isso. Então o que ele fez? Ele disputou a coluna, né? Torre de F em B8, porque se troca, né? Se troca, ele mantém a pressão aqui no peão, né? E foi o que seguiu. Torre tomou cheque, torre recapturou. As trocas, né, elas enfatizam o problema aqui do peão, que agora o peão está atacado. E a posição da branca está bem sofrível, porque na minha visão também, né, de amador aqui, é que esse lance que está por vir, porque não tem uma maneira de defender esse peão a não ser com torre B1. E torre B1 neste momento é um lance muito passivo, se nós analisarmos peça a peça aqui na minha análise, né, sem primeiro dar uma olhada na ideia do autor aqui, mas vamos lá. Ele vai ter que jogar torre B1 defendendo o peão. Esse bispo está morto devido à questão do peão branco ali. Então esse bispo não tem atividade nenhuma, né? Então é como se as brancas tivessem como peças a menos, né? Então vamos lá. Depois das trocas, realmente jogou torre B1. Se ele não joga torre em B1, toma aqui e aí já era, né? 2 passos do paraíso já foi. Torre C8. Aqui, ao meu ver, está claro que a entrada em C2 ela acaba trazendo mais problemas ainda. Bispo H3. Bispo H3. Esse bispo ele não faz nada na diagonal ali, né? Então ele vai tentar mudar de diagonal e aproveitando que está cravado, né? O peão aqui está cravado. Tem um raio-x na torre.
Mas aqui é fácil de defender, né? Ele vai avançar, avançou aqui em G6 e resolveu o problema, né? As pretas jogaram G6 e foi um E4. As brancas estão procurando contra-jogo aqui, né? Embora a posição já esteja bem adiantada aqui, mas seguiu aí o lance E4, que bota mais pressão no peão, que o peão já está cravado, né? Então as brancas aqui ainda têm os seus truques, né? Seguiu aqui depois de E4, torre C2. Torre C2 ele entra aqui igual uma bomba, né? Ele entra igual uma bomba, porque se troca aqui, vem vários lances aqui que vai ser terrível. Esse peão preto aqui está muito forte. Realmente ele não deveria nem pensar em trocar esse peão aqui. Vamos lá, seguiu torre C2, torre A1. Já ele entrega o peão, mas com algumas ideias de cheque lá em cima, né? Aí, vamos lá. O que as pretas jogaram aqui? Ele tem a opção de tomar de cavalo ou tomar de torre, né? Às vezes entregando até o próprio cavalo, mas acredito que não. Vamos dar uma olhada aqui. Cavalo C5. Um cavalo C5 que ele mantém a pressão no peão e coloca a pressão em outro peão. Então vamos lá. O cavalo retorna para a sua casa preferida, né? No começo do diagrama ele estava nessa casa. E ficando de olho no peão de E4. Por outro lado, se cavalo toma em B2, existiria uma... Não diria um ganho para as brancas, né? Mas existiria algumas complicações, né? Então aqui está muito simples para ele tentar converter. Porque vamos voltar aqui. Se de repente ele toma, tem essa questão do cheque e rei G7, por exemplo, né? Que ele coloca aqui. Torre B8, já batendo aqui, o cavalo vai estar na mesma coluna, então o peão vai ser tomado, né? Seguiu nessa posição. As brancas agora tem que, depois do cavalo, tomou e tomar F5 e a torre tomou aqui, porque o peão passado ele praticamente decide o jogo, né? O que ele diz? Ele não compensa neste momento começar aquele plano de cheque, já que ele não vai conseguir tomar esse peão em algum momento. Então aqui essa ideia de dar o cheque lá em cima ela não funciona. Então seguiu aqui, né? Depois de torre C2, desculpa, torre toma B2, seguiu F toma G. F toma G, H toma, e agora entrou aqui o bispo. Primeiro lance útil do bispo, mas pelo jeito não vai ter muito o que ser feito, né? Jogou rei F8, torre tá entrando aqui, né? Entrando com cheque, botando a pressãozinha no bispo, e ele coloca: as brancas perderam no tempo. Porque realmente você acaba tendo que gastar muito tempo pensando em lances aqui, né? Tá lá, as brancas perderam no tempo em uma posição desesperadora. Por exemplo, se ele joga A7 cheque, né? Rei D8 e, sei lá, bispo F7 para bater no peão, torre C2. Meu amigo, depois de torre C2 ele pode até tomar aqui, ameaçando o bispo, a torre, né? Ameaçando a torre, e ele ia mandar um E4 aqui, porque cobre a diagonal e tem um cavalo defendendo. E aí enrolou o meio de campo, que agora ele vai avançar esses peões e promover algum deles. Então ele coloca aqui, concluindo que a operação de trocas iniciadas lá com
com F5, né? O bispo F5 ajudou as pretas a atingir uma posição superior do tipo bom cavalo contra o bispo mau, enquanto as trocas subsequentes de peças maiores se provaram úteis para aumentar a vantagem das pretas. Então nessa posição, deixa eu abrir aqui o Engine. O Engine está dando aqui quase 5 pontos de vantagem para as pretas nesse momento. Realmente está meio sem esperança aí a posição das brancas, né? Então vamos lá. O próximo diagrama é referente ao tema D aí, profilaxia. O diagrama já está na tela. Ele coloca, fazendo um estudo aqui, vamos dar uma olhada na posição: profilaxia, restrição e provocação. As brancas acabaram de jogar torre de D2 em E2, né? Torre de D2 em E2. Foi esse o movimento realizado pelas brancas no último lance. Então agora é a vez das pretas. Qual que é a ideia desse lance? Com a provável intenção de torre de F1 e criar uma ameaça de mate, né? Com os temas de mate do fundão, né? Já que a dama não deixa o rei escapar por aqui. As pretas que não são bobas nem nada, viu, né? G6. Tem um escape aqui para o rei. Ele faz um comentário aqui nesse lance, né? Que G6 é uma típica medida profilática. Com rei em G7 no próximo lance, ou daqui a mais um pouco, né? As pretas protegem o rei de qualquer surpresa ao longo da primeira fileira. Além do mais, elas pegam a casa F5 e H5, né? Se a gente analisar também desse modo. Então assim, essas casas aqui, nem o cavalo nem a dama vão poder entrar por tão cedo, né? Seguiu a partida, né? Torre de F1, o plano de ocupar a coluna ele ainda existe. Rei G7, saindo ainda, né? De repente as brancas ficam sem motivos, sem planos ativos, né? Desculpa, sem planos ativos. Enquanto as pretas estão esperando o movimento certo para atacar o peão de B2. Tá uma fraqueza no campo aqui, né? O peão que está atrasado aqui. Vamos lá. Cavalo em G2, né? Cavalo G2. Opa, deixa eu só arrumar aqui de novo. Isso. Cavalo G2 e lá vem um H5. Que esse H5 quer dizer, né? Configurando a ameaça posicional de continuar esse ataque, né? E aí já começa a ter complicações aqui pro lado da branca, né? Começa a ter fraqueza, né? Porque se ele consegue avançar e trocar em algum momento ou continuar avançando, vai dar problemas aqui para as brancas, né? Então as brancas vendo isso, mandou um H3, né? Ele coloca aqui uma continuação. Ele fala assim, de repente, porque o cavalo estava nessa posição, né? Depois que o cavalo chegasse nessa posição para alçar algum tipo de voo aqui, alguma pressão no peão, né? Poderia ocorrer a continuação H4. Então, se o cavalo vem, ele não consegue barrar o H4 aí, com perspectiva de ataque. Contudo, o H4, 30 H4 seria, no lugar de cavalo, ele mandasse um H4. Parece um meio seguro de defender a área do rei. Apesar de que, nesse caso, as brancas teriam que se preparar para um potencial sacrifício, né? Não agora, mas tem essas ideias de sacrificar o bispo aqui para abrir a posição, né? Vamos lá, então o lance que seguiu na partida foi H3.
as pretas tentam melhorar de qualquer forma a sua posição. Jogou torre em D6. Torre em D6. Veio aqui um cavalo F4. O cavalo foi e voltou, né? Cavalo F4. Aqui ele diz que interroga o lance. Mas qual seria a ideia das brancas com esse lance, né? Será que está pensando em sacrificar alguma coisa aqui? Menos prejudicial seria o cavalo E3, embora depois de um C3, né? Porque ele coloca aqui. Se de repente as brancas tivessem jogado cavalo em E3, ele receberia um avanço de peão. Esse avanço de peão ele está protegido aqui pelo bispo, né? Está protegido também pela torre. Então era um jeito de enfraquecer o peão, né? Enfraquecer. Esses dois peões já estão fracos aqui, meio atrasados, isolados, né? Se há essa troca, então a torre entra muito forte na posição. É isso que ele coloca aqui na leitura, né? B toma C, torre toma e a dama tem que ir para A2, né? Então deixa eu só fazer o rabisco aqui dessa continuação. Então se de repente cavalo vem, peão entra, toma, e aí vai entrar a torre. A torre entra e já entra também ameaçando aqui o peão. E o que as brancas têm que fazer nesse caso? Tem que mandar a dama lá para A2 para manter a defesa do peão. Então a dama aqui em A2 mantendo a defesa do peão. E aí o lance seria dama D7, que também já está de olho lá no outro peão. Então realmente aquela questão, no final tem várias debilidades e as brancas têm debilidade nos dois lados do tabuleiro. Ficaria o peão de A e o peão aqui também com problemas. Mas aí não seguiu o cavalo E3, né? Seguiu o cavalo F4, né? E seguiu com torre aqui em B6, né? Agora a gente consegue entender o porquê que essa manobra de torre, né? A torre, a princípio, para quem já não se recorda mais, a torre estava em D4, ela fez esse lance, né? A princípio parecia um lance meio sem sentido, mas a ideia sempre foi bater na debilidade. E eu estou dizendo isso porque realmente quando ele mandou ali a torre em D6, eu realmente fiquei sem entender o porquê do lance. Agora faz todo sentido, né? E a todo momento ele está tentando bater no peão aqui de B2. E agora mostra assim que faz sentido o lance, né? A visão do capivara é complicada. Mas aí seguiu, né? Vou pegar aqui a continuação. Nós estamos no lance 31. Seguiu torre B1, né? O que eu consigo verificar dessas posições que nós estamos analisando, que esses lances de torre são passivos demais. É terrível. Quando o cara é obrigado a jogar um lance igual a esse, é porque já tem algo errado na posição. Seguiu C3. C3 entrou aqui, não teve como evitar. Agora ele mandou um B4 para tentar se libertar aqui, né? Mas aí dá um peão inteiro passado, né? Esse peão aqui, mais uma vez, outro peão a 2 passos do paraíso. E agora nessa coluna protegida aqui, já é uma semidama, né? Seguiu um A5, que é já para bater nesse peão, né? Porque ele não pode tomar, porque se toma cai a torre. Então as pretas estão procurando de toda maneira colocar uma dificuldade aqui para as brancas. Torre E4. Então já está pensando nessa troca, né? Torre E4.
torre D8. Torre D8. Torre D8 e aqui ele coloca com uma exclamação, né? Deixa eu fazer a minha análise capivarística aqui da posição e entender por que esse lance é tão bom assim. Para quem acompanhou o último diagrama, eu acho que também vai ser a mesma ideia de ocupar a sétima com uma torre apoiada por um peão. Isso. Estou fazendo uma análise aqui porque eu também estou estudando aqui nessa posição. E aparentemente é isso. Essa torre, depois ele pode futuramente até dobrar ela aqui, né? Depois que resolver essa situação do peão. Então nesse momento aqui essa está paralisada, não pode ser feito nenhum lance. Então ele aproveitou e jogou torre em D8. Deixa eu dar uma olhada aqui que ele diz. As brancas dão um jeito de salvar o peão B, né, com esse lance no penúltimo lance. Mas agora a segunda fileira prova ser vulnerável. Então a segunda fileira, exatamente, tô ficando craque nesse negócio. A torre de B foi para E1. A situação aqui já está resolvida, né? Não vai ter tanto problema, então ele vai tentar mudar os planos aqui. Quando ele jogou, A toma B4, A toma B4, torre toma B4, e aqui trocou tudo, né? Torre tomou e dama tomou em B4. E agora ele manda um torre E4 já, né? Para botar essa pressãozinha. E as brancas simplesmente mandaram aqui dama B2. Esse dama B2 chega, chora de raiva, né? O que tem que fazer? Tem que trazer a torre. Tomar tá morto. Deixa eu pensar um outro lance aqui. Não tem tantos lances, né? Vamos ver o que seguiu aqui. Depois de dama B2, seguiu torre E2. Não tem muito o que ser feito. E agora a confusão tomou conta. Caramba, esses caras jogam muito, né? Ele veio com torre. Torre D2. Olha só que beleza. Torre E2. Torre D2, né? E as brancas abandonam. Não tem como não abandonar numa posição dessa, né? O que ele vai fazer aqui? Realmente, né? As brancas abandonam. Evidentemente o plano G7, G6 e rei G7 lá no comecinho não apenas neutralizou as ameaças na primeira fileira, como também preveniu as ideias do inimigo, como cavalo H5 ou dama F5. Vamos voltar lá na posição. Então ele tinha algumas ideias, por exemplo, de dama para cá, né? Ele colocou o cavalo H5, algumas ideias nesse sentido aqui das peças brancas estarem mais próximas do rei preto, né? Então no último movimento aqui a gente vê que o rei preto está bem longe das peças brancas, né? Já o rei branco, ele está a todo momento levando pressão aqui, né? E além do mais, agora não tem muito o que ser feito, né? Se toma daqui, eu não posso fazer cagada de fazer isso, né? Se toma, ele vai tomar aqui, né? E aí tá muito forte. Vamos lá, deixa eu finalizar aqui. O que ele coloca? Agora vamos voltar ao nosso resumo de conceitos estratégicos. Antes de concluir sobre as operações estratégicas e táticas, a quais retornaremos em breve, eu gostaria de enfatizar o elo entre a tática e a estratégia. Sem usar armas táticas e prevenir a ameaça do adversário, não seremos capazes de conduzir a batalha estratégica. Com frequência, uma posição superior estratégica precisa ser percebida de modo concreto, isso é, em algum momento temos que recorrer à tática
impor nossa vantagem. Em outras ocasiões, um plano estratégico tentador pode falhar devido a um detalhe tático simples. Por fim, usando recursos táticos na posição, podemos atingir alvos estratégicos menores, como melhoria de uma peça específicas, né? E daí ele vai trazer alguns outros exemplos, né? E daí nós vamos ver no próximo vídeo, porque a ideia é isso, é ser bem prático e objetivo. Então, até a próxima, pessoal. Valeu, show de bola!